Olá a todos! Olá! Tudo tem uma origem. Tudo. E hoje vamos falar da origem das velas. Okay. Das velas de vento, não é das velas de fogo. Não, é das velas... É das velas... Pensava que era das velas dos barcos. Não, é das velas... Ah, ok. Pronto. Olha, enganei-me. Quando apareceram, onde apareceram, como eram feitas... É isso que vamos saber hoje. Então vamos falar sobre as velas... Sendo hoje utilizadas como mero adorno, ou somente em situações especiais, as velas foram um dos nossos principais modos de iluminação antes do aparecimento da eletricidade e tiveram antecessores ainda mais rudimentares. Pinturas encontradas em cavernas, que se estima terem sido feitas cerca de 50.000 anos antes de Cristo, mostram que naquela altura a luz era fornecida por recipientes com gordura animal no estado líquido, nos quais se usavam fibras de plantas que funcionavam como pavio. As primeiras referências às velas datam do século X a.C. e vêm referidas em textos bíblicos. Essas velas eram nada mais que simples juncos besuntados com sebo. Descobertas arqueológicas encontram no Egito e na Grécia velas com formato de bastão. Para os gregos, as velas simbolizavam o luar e constatou-se que na Grécia as velas eram usadas ao 6º dia de cada mês como adoração à Artemisa, a deusa grega da caça. Pela Idade Média, as velas iluminavam igrejas, mosteiros e salões. Nessa época, o clero aconselhava o uso de velas brancas para afugentar as bruxas e os agricultores utilizavam as velas sagradas para proteger os seus rebanhos. O material mais comum nessa época para confeccionar as velas era o sebo dos animais. Isto tinha a desvantagem de criar muito fumo e de ter um cheiro bastante desagradável. A opção que tinham era a de velas feitas com a cera das abelhas, só que nesse caso o problema era a quantidade de cera não ser suficiente para responder à procura. Apesar disso, na Europa, as velas eram tidas como artigos de luxo, sendo fabricadas nas cidades por artesãos especializados e vendidas a um preço elevado, fossem de sebo ou de cera. Conforme as possibilidades de cada comprador, eram colocadas em castiçais de madeira ou de prata. Apesar do seu preço e atendendo à necessidade óbvia, foi rapidamente visto como um negócio estável e claramente lucrativo. Só em Paris, no ano de 1292, foram contabilizados 71 fabricantes de velas. No século XVI deu-se a criação de diversos tipos de suportes e castiçais a preços mais baixos e com isso as velas passaram a ser vendidas ao peso ou em grupo. Como a luz emitida pelas velas dependia do material de que era feita, produzindo a de cera uma luz mais brilhante, em Inglaterra houve uma preferência pelos fabricantes de velas de cera em relação às de sebo, apesar do seu preço ser mais elevado. Com o aparecimento da iluminação a gás no século XIX, a utilização das velas para esse efeito foi diminuindo. Mas as camadas mais pobres da população continuavam a não ter acesso ao gás, pelo que se desenvolveu a maquinaria para a produção de velas para essas famílias. No campo das pesquisas, o químico francês Michel-Eugène Chevreul descobriu em 1811 que o sebo não era uniforme, mas sim composto por 2 ácidos gordos, ligados à glicerina. Decidiu então retirar a glicerina do sebo, criando a estearina mais dura, mais lenta a arder e que dava uma luz mais brilhante. Com esta descoberta, a qualidade das velas melhorou substancialmente, tendo também ajudado a que em 1825 fossem também melhorados os pavios, que deixaram de ser de algodão e passaram a ser feitos de fio enrolado, o que dava uma melhor uniformidade à chama. Com a corrida ao petróleo em 1830, surgiu o derivado mais conhecido da composição das velas atuais, a parafina. Em 1854 foi combinada com a estearina e estavam assim conjugados os elementos base para a produção das velas como as que ainda usamos hoje em dia. E agora no final temos algumas curiosidades. Uma das curiosidades é que os povos antigos acreditavam que, se olhassem fixamente para a chama de uma vela, poderiam ver deuses, espíritos ou até prever o futuro. Alucinações. Cá para mim, Pois, ou então...
Então, e só tens essa curiosidade? Não, ainda há mais um. Antigamente, as velas chegaram a ser utilizadas como relógios devido à sua cadência de queima. Queimavam Que ardiam. que ardiam sempre com uma cadência específica e por isso foram utilizadas como relógios. Sabe-se que já na China, no tempo da dinastia Song, eram utilizadas como relógios. Muito bem. Fizeste o trabalho de casa. Faço sempre. Ok. E estamos terminados. Há mais curiosidades? Não. Não. Ok. Terminamos por aqui então. Espero que tenham gostado desta curiosidade sobre as velas e não de vento. Subscrevam o nosso canal, está aqui em baixo. Façam like no vídeo e partilhem com os vossos amigos. Espero que tenham gostado. Até à próxima. Até à próxima!